Sejam bem-vindos ao auditório do Centro de Juventude de Braga. A qualidade do nosso sistema de som pode cair a pique, caso não haja colaboração do vosso lado. Por isso, pedimos que façam o menor ruído possível, excetuando, é claro, os vossos aplausos, que esperemos que sejam muitos. Desejamos a todos uma boa sessão. Até já! Welcome to the Youth Center of Braga's auditorium. The quality of our sound system can decrease if there's no collaboration from your side. Therefore, we ask you to make as little noise as possible, accepting, of course, your applause, that we hope we can hear clearly. We wish all of you a good show. See you soon. Som. Vamos dar início ao último evento de Conversas por um Canudo. Damos as boas-vindas ao mentor do projeto, Rui Rodrigues. Uma salva de palmas. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao último evento do projeto Conversas por um Canudo. Este é o quarto e último evento e é dedicado à economia na cidade de Braga. Estamos no auditório do Centro da Juventude de Braga, que resultou na conversão das antigas instalações da Pousada da Juventude e foi inaugurado a 6 de dezembro de 2019. Até agora, já recebeu 97 nacionalidades e mais de 35 mil dormidas. Agradeço ao município e ao Dr. Pedro Soares, responsável do espaço, pela disponibilidade de nos receber. Aproveito também a agradecer a todos os patrocinadores e parceiros que confiam neste projeto e a todos vocês aqui presentes. O projeto Conversas por um Canudo é composto por uma série de 4 eventos dedicados aos desafios de Braga e dos bracarenses. Cada evento tem uma temática: mobilidade, urbanismo, cultura e economia. E nela abordaremos o tema bem como a sua prática em Braga. O que está a ser feito, o que está por fazer, serão algumas das perguntas feitas aos oradores convidados. A intenção é gerar uma conversa simples e clara, de modo que todos os bracarenses percebam o que se passa à sua volta. Pretende-se a partilha de informações sobre o tema e discussão do mesmo, de modo que surja um debate onde se fale os pontos positivos, negativos e soluções a aplicar na cidade. Nestes últimos anos, a economia mundial sofreu muitas alterações. Uma pandemia global, uma guerra na Europa e alguns outros acontecimentos levaram a uma inflação que hoje é mais que visível e que preocupa a todos. Em Braga, como em todo o mundo, os diversos setores económicos tiveram que se recuperar e adaptar às novas realidades. Hoje, vamos falar do futuro da cidade, com ilustres convidados e peritos nesta área. Mas antes, e como estamos no mundo globalizado, temos que olhar para a Europa. Para isso, contamos com a ajuda do deputado português mais influente, posição que ocupa desde 2019 e é o sétimo num universo de 705 deputados, de acordo com o ranking da Overwatch. Falamos de José Manuel Ferreira Fernandes, que licenciou-se em Engenharia de Sistemas e Informática pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Minho. Frequentou o terceiro ano de curso de Direito da Escola de Direito da Universidade do Minho. Ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, é deputado do Parlamento Europeu desde 2019. Foi membro da equipa de negociação do quadro financeiro plurianual 2021-2027 e do mecanismo de recuperação e resiliência. Em 2015, assumiu a função de relator e negociador do Parlamento Europeu no Orçamento da União Europeia para 2016 e foi nomeado como relator da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu para o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos. Hoje, o Sr. Deputado não pode estar aqui presente, mas junta-se a nós via virtual. Boa tarde, Dr. José Manuel Fernandes. Desde já,
Agradeço a sua disponibilidade em juntar-se a nós, mesmo não conseguindo estar aqui presente. Doutor, é possível fazer a ponto de situação do papel da economia portuguesa na União Europeia? É possível? Devíamos ter uma economia muito mais forte. Nós, na União Europeia, somos os denominados beneficiários líquidos da União. E aqueles que colocam mais dinheiro do que que retiram são os contribuintes líquidos. Os que recebem mais dinheiro do que colocam são os beneficiários líquidos. Detesto esta designação, até porque todos lucram e ganham com a União Europeia e o seu mercado interno. Aliás, são os denominados frugais, com a Holanda a liderá-los, Holanda à cabeça, que mais lucram com a União Europeia. Mas a pergunta é a nossa economia na União Europeia. Para se ter uma ideia, nós em cada 100 euros no orçamento da União colocamos 1,6. Ou seja, em cada 100 euros a nossa contribuição é de 1,6, o que significa é 1,6% da nossa contribuição. Recebemos cerca do dobro. Mas colocamos este montante, sobretudo porque temos uma economia muito mais pequena que a dos outros. O nosso objetivo deveria ser o de aumentarmos a nossa economia. Claro que isto também tem uma questão que é o valor absoluto, a população que existe, e devemos olhar para contas em termos daquilo que é o PIB per capita, a riqueza produzida por pessoa. E aí também não estamos bem. Nós, a Europa olha para Portugal como tendo regiões para a política de desenvolvimento regional: Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Lisboa, Açores e Madeira. E classifica as regiões da União Europeia em menos desenvolvidas, com menos de 75% do PIB per capita, em transição, entre os 75% e os 100%, ou seja, 100% é a média da União Europeia, e mais desenvolvidas acima dos 100%. Como é que nós estamos? Nós temos o Norte, que é a região mais pobre de Portugal já agora, com menor PIB per capita. O Centro, o Alentejo, Açores e Madeira, com menos de 75% do PIB per capita, sendo 100 a média da União Europeia, ou seja, estamos 25 pontos no mínimo abaixo, estamos mais. O Norte é cerca de 68% do PIB per capita, estamos pelo menos 25 pontos abaixo da média da União Europeia. O Algarve está entre os 75 e os 100, e a única região que está acima da média é a região de Lisboa. Nós, com tanto dinheiro que recebemos, já devíamos ter uma outra evolução. Nós, até 2021, portanto, 1986 até 2021, recebemos cerca de 100 mil milhões de euros. Já agora, de 2021 a 2027, temos cerca de 50 mil milhões. Ou seja, só neste período temos cerca de metade do que recebemos desde a nossa adesão. Dinheiro não nos falta, mas não temos tirado partido dos recursos que recebemos da União Europeia e temos caído em termos daquilo que é a riqueza produzida por pessoa, que é estas contas que se devem fazer. Em 2015, 2016, nós estávamos na 15ª posição, em termos dos 27 Estados-membros que agora temos, e agora estamos na 21ª posição. A Roménia, quando aderiu, tinha o PIB per capita mais baixo da União Europeia. Hoje está quase ao nosso nível. Estamos a ficar para trás. Portanto, em termos económicos, nós não estamos a produzir a riqueza que tínhamos obrigação de produzir e estamos a cair cada vez mais. Isto é algo de preocupante e que temos obrigação de inverter, até porque nós somos um país de gente capaz, de gente empreendedora, com grandes instituições, um clima brutal, uma grande e excelente gastronomia, um património cultural e religioso único. Temos todas as condições para triunfar e os jovens também são importantes para este triunfo. Obrigado. Doutor, qual é o papel de Braga na economia portuguesa?
Não sei se a pergunta é Braga, Conselho, Braga, Distrito. Nós somos o terceiro distrito do país. Braga tem um peso muito importante, o distrito, e o Conselho de Braga tem tido um crescimento notável. Em 2022 foram mais de 1.700 milhões de euros de exportação. As exportações aumentaram em 2022 mais de 20%, algo que é impactante e importante. O Conselho de Braga é um conselho atrativo, com importantes instituições que ajudam a esta atratividade. A Universidade do Minho é uma delas. Temos importantes investimentos como o INL, o Laboratório de Investigação em Nanotecnologia, no parceria ibérica, Portugal e Espanha estão neste projeto, uma cidade jovem, e depois que tem tido uma política que procura reforçar a atratividade da cidade e com instituições, onde a Câmara Municipal tem feito um grande trabalho, que procuram atrair investimento. E Investe Braga, desse ponto de vista, também tem feito nesta estratégia um grande trabalho. Portanto, Braga, o distrito, é um dos motores do crescimento económico, é um dos motores das exportações, onde Famalicão tem um peso muito grande, e o Conselho de Braga, felizmente, tem atraído, nomeadamente nas novas tecnologias, muito capital humano, muitas empresas, e tem ajudado a aumentarmos as nossas exportações, e os números que referi são até impressionantes face ao momento que vivemos em termos globais. A sua opinião vai em conta com o que o Ministro da Economia disse. Uma última pergunta. Por vezes Portugal resume-se a Lisboa, Porto e Algarve. O que Braga precisa de fazer para se destacar em Portugal e na União Europeia? Braga já se tem destacado em Portugal e na União Europeia, e o Distrito de Braga tem muita força em termos das exportações, conforme referi. É verdade que as grandes áreas metropolitanas de Lisboa têm um peso enorme, até excessivo. Correspondem a cerca de 5% do território nacional, mas está ali cerca de 40% da população e 50% do PIB. Esta atratividade excessiva desequilibra Portugal e até diminui a qualidade de vida em termos daquilo que é o acesso à habitação, a transportes nestas grandes áreas metropolitanas. Temos tido um crescimento no distrito de Braga, nomeadamente e sobretudo em Braga e dos poucos concelhos até onde tem havido um aumento da população, o que significa que o Conselho de Braga está a fazer o seu trabalho. Mas se a pergunta é para falar do distrito, já que se falou Lisboa-Porto, presumo em termos de grandes áreas metropolitanas, e Algarve em termos da região do Algarve, o distrito de Braga tem feito o seu trabalho. E se olharmos, por exemplo, voltando ao Conselho de Braga, tem tido uma grande atração e tem colocado Braga em termos globais. O Financial Times, que é uma revista, é um jornal muito importante, considerou Braga e elegeu Braga como uma cidade de futuro. Se olharmos em termos turísticos, os melhores destinos europeus, Braga foi eleito o melhor destino europeu. Braga que tem tido grandes concretizações e realizações em vários domínios, foi também cidade europeia do desporto. Portanto, tem havido uma política em Braga no sentido de tornar Braga global. E aí a Câmara Municipal e o Presidente Ricardo Rio têm feito um grande trabalho neste objetivo. Dr. José Manuel Fernandes, muito obrigado pela sua participação, mesmo que esteja longe, e por ter feito esta intervenção inicial que dará seguimento ao resto da conversa. Uma salva de palmas, por favor. Passamos a apresentar o moderador, que é licenciado em Turismo e com especialização em Turismo Cultural e Religioso. O André Nogueira de Sá também é pós-graduado em Turismo e Desenvolvimento Regional e em Ensino de Turismo, Hotelaria e Restauração.
guia intérprete nacional desde 2001, já foi técnico de turismo na Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, diretor da Turel Viagens e atualmente faz parte da Direção-Geral da Profitecla. Chama ao palco o Dr. Hugo Sá. Obrigado. Apresentando os oradores, Ricardo Rio licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, onde completou também parte curricular do mestrado em Economia. Concluiu ainda o curso avançado de Estudos Políticos do UIEP, da Universidade Católica de Lisboa. Foi secretário-geral da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros e diretor do Instituto de Mercado de Capitais da Euronext Lisbon. Ao longo da sua carreira, colaborou com diversas entidades. Foi também docente universitário. A nível de cargos públicos, assume função como presidente da Câmara Municipal de Braga desde 2013. Foi vereador entre 2005 e 2013 e foi membro da Assembleia Municipal de Braga no mandato de 2001 a 2005. Atualmente é presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Cávado e preside os Conselhos de Administração das Empresas Municipais Teatro Circo e Veste Braga e ainda é vice-presidente da direção da Associação Transfronteiriça de Municípios Eixo Atlântico do Norte-Noroeste Peninsular. Junto-se a nós o Sr. Presidente Ricardo Rio. Agostinho Peixoto é de Braga e licenciou-se em Turismo. É pós-graduado em Desenvolvimento Local e Regional. É formador certificado do IEFP. Exerce atividades de docência em vários estabelecimentos de ensino profissional e superior, nas áreas de turismo, gastronomia e vinhos. Obteve o WS7 Nível 2, o curso de vinhos mais conceituado do mundo. É responsável pela dinamização de produtos de gastronomia e vinhos da entidade regional do Turismo Porto e Norte de Portugal, onde exerce atividade. É microempresário, propriedade da única loja de espumantes portuguesas existente em Portugal. Júri de vários cursos nacionais e internacionais de vinhos, também escreve artigos de opinião especializada para vários órgãos de comunicação sociais nacionais e internacionais. Preside ainda a Associação de Profissionais de Turismo de Portugal e também presidente da Confraria Gastronómica do Abade. Chama ao palco o Dr. Agostinho Peixoto. Nasceu em 1975 e é licenciado em Economia em Finanças pela Universidade de Fernando Pessoa. É diretor-geral da Associação Empresarial de Braga desde 2012, onde coordena e dirige todos os serviços e departamentos. Estamos a falar nada mais nada menos do Dr. Rui Marques. Podemos sentar, por favor. Desde já agradeço o convite, agradeço a participação e por terem aceito este convite. Hugo. Ora, não sei se me estão a ouvir. Certo. Boa tarde a todos. Antes de mais, permitam-me só uma pequena nota muito rápida, para além, obviamente, do agradecimento aos convidados aqui para partilharem, sobretudo, as experiências e o conhecimento que têm convosco, jovens que aqui estão também da Escola Profissional de Braga. Uma palavra de apreço naturalmente ao Rui, pelo trabalho que desenvolveu neste projeto e sobretudo, dar-lhe este voto de agradecimento, porque também é muito bom percebermos que há jovens que têm interesse em, efetivamente, também trabalhar para a comunidade e desenvolver projetos com a validade deste que o Rui aqui está a desenvolver e, portanto, um bem-aja nesse pormenor. Pretendemos que esta conversa seja efetivamente uma conversa, não seja propriamente nenhum monólogo, nem nada disso, seja um diálogo para poderem vocês, nós, aprendermos também e partilharmos, sobretudo, com estas pessoas que aqui estão de forma muito descontraída a partilhar o conhecimento que têm. Sabemos que Braga, por exemplo, no espaço dos últimos 10 anos, cresceu drasticamente a todos os níveis e isso é extremamente positivo. Para isso, também temos consciência que o tecido empresarial e a inovação foram alguns dos pilares que levaram a este crescimento e impunha-se aqui uma primeira pergunta, não, Rui, sobre, se calhar dirigida aqui ao Sr. Presidente, qual o impacto que o investimento na tecnologia efetivamente também teve em Braga?
que é que o Presidente tem a dizer sobre este tema? Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Rui. Muitos parabéns pela iniciativa e pela maneira como ela tem sido desenvolvida. Acho que estes 4 debates foram, de facto, muito interessantes e eu pude acompanhar os ecos dos 3 primeiros. Espero que este esteja também à altura daquilo que foi feito antes. Uma saudação a todos os presentes. É um gosto ver uma sala repleta como esta, a discutir questões que seguramente interessam a todos. E cumprimentar também, como não podia deixar de ser, os meus 2 colegas de painel, e mais que colegas de painel, também colegas de muitas das parcerias que têm sido desenvolvidas no Conselho de Braga ao longo destes últimos anos. A questão do investimento tecnológico é uma imagem de marca hoje da cidade. Braga, como há bocadinho ouvimos com o engenheiro José Manuel Fernandes, foi ainda muito recentemente considerada uma das cidades do futuro pelo Financial Times, um dos mais prestigiados jornais internacionais da área da economia, e isso tem muito a ver com aquilo que foi o percurso recente que a cidade conseguiu materializar de se transformar numa referência em termos de atração de investimento, atração de empresas, de criação de postos de trabalho. E para perceber um bocadinho a importância que isso tem, é preciso recuar 10 anos. Quando eu fui eleito a primeira vez em 2013, a cidade e o país viviam uma realidade muito diferente daquela que nós temos hoje. Havia uma taxa de desemprego média de 15%, quase 25% dos jovens licenciados estavam numa situação de desemprego, ou seja, 1 em cada 4 não conseguia uma colocação no mercado de trabalho. Tínhamos muitos milhares de portugueses, muitos milhares de jovens a serem obrigados a emigrar para procurar oportunidades de emprego. E foi nesse contexto, e também bebendo daquilo que foi a experiência profissional e formação académica que eu tinha, que considerei que uma das grandes prioridades para este território era claramente apostar na dimensão do desenvolvimento económico. Braga já tinha recursos que não estavam, se calhar, a ser tão bem aproveitados quanto deviam e quanto podiam. Nós ouvimos também hoje José Manuel Fernandes a falar da Universidade do Minho, ouvimos-lo a falar do INL, ouvimos-lo a falar de muitas empresas de referência que temos aqui no nosso Conselho. E aquilo que tentamos fazer, a Câmara Municipal, numa primeira fase, com a criação da Invest Braga, que foi a primeira agência de dinamização económica de base local a nível nacional, e depois com uma rede de parceiros muito alargada, onde se inclui a Associação Empresarial de Braga, então a Associação Comercial e várias outras estruturas empresariais e públicas, foi precisamente delinear uma estratégia que nos permitisse chegar a este ponto que hoje nos encontramos, ou seja, de sermos um território atrativo para que empresas de vanguarda em termos de produção de conhecimento, em termos de inovação, aqui se quisessem fixar. E a fixação dessas empresas é, obviamente, um grande motor para que nós possamos criar postos de trabalho atrativos, bem remunerados, o mais possível, para que as pessoas também aqui se sintam realizadas e não se sintam motivadas a ir procurar outras paragens, a ir procurar outros países. Este período acabou por consumar essa estratégia com sucesso, porque Braga, como também já aqui ouvimos, foi o concelho que, em termos populacionais, mais cresceu na última década. Ou seja, nós não só conseguimos fixar grande parte da nossa população, como conseguimos atrair para cá muitos outros cidadãos, a esmagadora maioria deles portugueses, de outras localidades, de outros concelhos, já não apenas da região, mas diria de todo o país. Hoje é muito comum ouvirmos pessoas de Lisboa a dizerem que se querem mudar para Braga, porque aqui têm exatamente as mesmas, ou melhores até, condições de qualidade de vida e as mesmas alternativas em termos de progressão profissional, mas também muitos cidadãos estrangeiros. Obviamente a comunidade brasileira é aquela que é mais vezes referenciada, mas hoje temos na cidade de Braga pessoas de todas as geografias, muitos americanos, muitas pessoas de todos os países da Europa, de vários países, até asiáticos, que aqui se fixaram ao longo dos últimos anos, aproveitando essas oportunidades de emprego que foram surgindo e esses investimentos que foram feitos na cidade e que são, digamos assim, uma boa esperança de futuro, sobretudo para pessoas como aquelas que estão nesta sala, que têm um futuro à frente e que precisam de ter essas oportunidades aqui à porta de casa. Muito bem. Eu se calhar saltava ali para o nosso colega e amigo Rui Marques. Na perspectiva da associação empresarial, nós temos a noção, e tanto quanto tivemos acesso a dados, Braga, em exportações, alcança os 2 mil milhões de euros ano. Isto é uma meta, de facto, impactante, e a pergunta é mesmo essa. Qual é o impacto, até estando na liderança também de uma associação importantíssima para a cidade e para a região, qual é o impacto que isto tem não só na cidade, mas eu diria, ou atrever-me, eu e o Rui a dizer, em Portugal, sendo que estamos a falar de uma região como a de Braga. Bem, julgo que já tem som. Sim, em primeiro lugar,
o agradecimento pelo convite e as felicitações ao Rui pela iniciativa, ou pelas iniciativas. Estou certo que vai ter uma excelente nota, porque foi das provas finais mais bem organizadas que eu já vi e já acompanhei algumas. Depois também uma felicitação à Escola Profissional de Braga pelo excelente trabalho que faz na qualificação de jovens. De facto, saem da Escola Profissional de Braga excelentes profissionais e, portanto, à professora Ana Cláudia e na sua pessoa, a todos os professores também uma nota de elogio pelo excelente trabalho que têm feito. Cumprimento também naturalmente os colegas. De facto, Braga tem tido um desempenho extraordinário do ponto de vista das exportações e isto é importante porque é importante para ajudar a criar riqueza, para atrair mais investimento, para ajudar a criar mais postos de trabalho e assim gerar progresso. E isto tem acontecido. E felizmente Braga exporta mais do que o que importa, portanto, vende mais para fora do que o que compra lá fora, e isso é importante também para a nossa balança de transações. Ou seja, Braga está a dar um sinal extraordinário ao país de como é que pode e deve fazer este percurso. E atenção, Braga tem feito um percurso que eu acho que é notável, porque Braga não era uma cidade muito industrial. Há 30, 40 anos, Braga não tinha praticamente nenhuma indústria cá instalada. E num percurso extraordinário de 3, 4 décadas, Braga é hoje um dos concelhos mais exportadores do país e quem exporta são sobretudo as empresas industriais, naturalmente também o setor do turismo também tem aqui alguma preponderância dos serviços, mas teve que atrair, sem ter grande tradição, porque não havia cá a tradição destas empresas industriais e, portanto, há aqui um trabalho notável, primeiro por parte dos empresários, mas também há um trabalho extraordinário que nunca me canso de salientar, que é o da universidade, a produzir conhecimento, a produzir recursos humanos qualificados e a fomentar novos projetos de negócio que se instalaram em Braga a partir desta rede de conhecimento e que hoje de Braga estão a vender para o mundo. Portanto, é um impacto absolutamente relevante para a nossa economia do ponto de vista do progresso. Eu ia pegar precisamente nesse ponto que agora acabaste de referir, Rui, que tem a ver com a Universidade do Minho e saltando para o Agostinho e depois pedindo também aqui um apontamento ao nosso Presidente. A Universidade do Minho, falávamos até, enfim, se me permites, antes ainda de entrarmos, falávamos aqui um bocadinho desta questão precisamente da qualificação dos jovens e o futuro dos jovens e a necessidade de nós o conseguirmos garantir. E a Universidade terá certamente aqui um papel forte nesta qualificação. A questão que nós gostaríamos de colocar, e pedindo aqui um bocadinho também esta pincelada, se me permitem a expressão, ao Sr. Presidente, que é como é que nós podemos assegurar que os jovens que cá se formam fiquem, efetivamente, aqui a viver e a trabalhar. Isto seria fantástico, não é? Partindo assim de base. Nem de propósito estávamos a falar há pouco sobre isto, mas qual a opinião? Enquanto formador, enquanto pessoa ligada também a este... Boa tarde a todos e também a reiterar os agradecimentos ao Rui e à Escola Profissional de Braga e a estas magníficas instalações que confessei que foi a primeira vez que entrei depois das obras e, portanto, espetacular. E isso coloca-me a questão de que o que é que os bracarenses conhecem. Não é? Muitas vezes nós esquecemos temos muito a necessidade de viajar mas já realmente conhecemos Braga, como devemos conhecer, é uma questão que eu coloco, eu próprio, às vezes, estou em casa sossegado e digo, não fui àquele espaço e faz sentido ir. Portanto, nós, ao fim e ao cabo, devemos ser os primeiros embaixadores da cidade, porque encontramos imensos turistas, felizmente, imensos turistas de vários mercados, já podemos falar sobre isso, não sei se essas questões estão aí colocadas, falar sobre isso, mas falar de Braga é muito fácil, não é? Primeiro porque sou de Braga, portanto conheço muito bem a cidade. Eu represento uma entidade regional, uma entidade que tem uma visão supramunicipal do território. Nós gerimos o destino turístico Porto e Norte de Portugal e Porto e Norte, enfim, as pessoas depois colocam esta, mas porquê Porto e não Braga e Norte? Não é? Às vezes colocam essa questão, porquê é que não Braga e Norte e Porto e Norte? Tem a ver com marketing, tem a ver com posicionamento. Sabemos que a marca Porto, não pelo futebol, mas também pelo futebol, vamos ser realistas, e hoje Braga e o Porto têm andado
parece uma coisa de menos importância, mas tem andado também nas competições europeias, e isso traz muito turista a Braga, porque há muitos adeptos que aproveitam para passar uns dias na cidade, sobretudo na cidade onde os seus clubes vão jogar. Portanto, isso é também turismo, obriga a pernoitar na hotelaria, portanto, obriga, de alguma forma, a criar riqueza, deixar riqueza na cidade. Portanto, o futebol, para o bem, neste caso, para o bem, é um excelente veículo de promoção e de dinamização e atratividade dos destinos turísticos e destinos como Braga, que tem, além de futebol, tem inúmeros atributos para que aqui as pessoas possam ser felizes. Portanto, o Porto, exatamente isso, porque é a marca vinho, a marca que é conhecida, é o vinho mais vendido, o tipo de vinho mais vendido português no mundo. E, portanto, agregar a expressão Porto ao Norte, isto é uma explicação muito rápida, seria, na altura, pareceu-nos bem. Quando digo na altura, já tem 10 anos, né? Portanto, nós temos essa visão supramunicipal, temos, quando delineamos estratégias de desenvolvimento regional, delineamos a pensar nos mercados, primeiro, nacional, temos uma forte visão sobre o mercado nacional, porque achamos que o mercado nacional tem que ser, aliás, e entre aspas, safonos, quando digo safonos, são as empresas do turismo no Norte de Portugal, quando estivemos em confinamento, quando abrimos o confinamento, deixámos de estar, o primeiro mercado que reagiu aos territórios foi o mercado nacional e, portanto, a aposta que nós fazemos no mercado nacional é muito forte, não descurando os mercados internacionais. Mas essa visão supramunicipal obriga-nos a olhar para os territórios de forma muito focada, perceber o que é que cada um pode dar àquilo que nós chamamos oferta turística regional. E Braga não traria para aqui, não vos vou amassar com muitos números, mas Braga é das principais cidades do Norte de Portugal, representa, eu diria que se estivéssemos a fazer uma analogia ao futebol, é um dos avançados, eu gosto da posição central, porque é sempre mais fácil de dizer, é um avançado centro do setor do turismo no que diz respeito quando nós falamos do Norte de Portugal, e é claramente uma das 3 cidades que estão, ou que se repetem mais vezes nos pacotes turísticos internacionais, que é o chamado triângulo urbano, que é o Porto, Guimarães e Braga. E, portanto, Braga, e o que é mais engraçado nisto, e tirando esse clubite agudo que eu não compactuo, nunca compactuei, Braga e Guimarães são tão diferentes, mas tão complementares, que representam para nós, no setor do turismo, e para quem planeia turismo, representa uma diversidade única. Porque temos, Guimarães tem uma morfologia própria e Braga também. Eu a brincar, aí já de uma forma mais pessoal, a brincar digo que Braga nunca precisou de turistas, porque Braga tem uma dinâmica própria de poder desenvolver os seus negócios. E, portanto, deixa-me só desenvolver os nossos negócios. E agora uma coisa muito importante, que é uma das estratégias que o Presidente Ricardo falou há pouco, que é nós aproveitarmos, porque nós defendemos o cross-selling de produtos, nós aproveitarmos esta dinâmica internacional da indústria para promovermos turismo também. E vice-versa também acontece. Eu só ia pegar precisamente na questão, porque Braga e Guimarães também partilham a universidade e partilham um foco muito grande e muito importante, como aqui já foi referido, de atratividade até para o próprio destino, neste caso, seja Braga ou seja Guimarães, na perspectiva turística, ou então territórios e o seu desenvolvimento. E a pergunta e o desafio é mesmo este: como é que nós, depois de formarmos estes jovens, e alguns deles que aqui estão provavelmente serão futuros alunos da Universidade de Minho, de outras universidades, de outros institutos da região, como é que nós conseguimos depois dar alento a estes jovens no sentido de dizer vocês são precisos cá, fiquem cá, como é que se consegue trabalhar isso? Eu vou responder aí desta forma. Primeiro, dar os parabéns às escolas profissionais. Eu sou um adepto fervoroso das escolas profissionais, antes até de chegarmos à universidade e aos estudos superiores. As escolas profissionais fazem um papel muito importante, porque para além da dupla qualificação, atribuem uma profissão, uma possível profissão. A primeira coisa que eu aconselho, sinceramente, e ao longo dos anos tem-me dado essa experiência, é termos riqueza cultural. Okay? Antes de sermos especialistas no que quer que seja na área administrativa, na gestão, no turismo, o que for, ter cultura. Cultura, ter conhecimento genérico da vida. Não deixar passar a vida ao nosso lado. Isto é, olhar para a vida nas suas diversas dimensões e ganhar mundo. Hoje, cada vez mais, se contratam pessoas, não pela experiência académica ou profissional do conhecimento,
mas pelo mundo que vão obtendo ao longo dos seus estudos. Viajar, trabalhar em áreas que não são as nossas, mas que um dia queremos trabalhar, olhar para o mundo. Eu não vou mandar ninguém para fora, ok? Mas olhar para o mundo de uma forma global, que é, se calhar, a nossa zona de conforto não está na cidade que vivemos, ou está na cidade ao lado, ou até pode estar noutra parte do país, mas olhar para o mundo de forma global. Outra das coisas que às vezes no turismo se impõe, e eu aconselho sempre, e aconselho a nossa plateia a fazê-lo, que é a lógica do currículo vitae já não existe, ok? Já não é possível mandar CVs para as empresas e à espera que as empresas vos respondam, enfim, o chamado marketing da esperança, que é um dia alguém há de responder ao nosso... Isso não acontece, as empresas hoje já trabalham de outra forma, e o meu conselho é: identifiquem as áreas dentro da vossa, ou não, as áreas que querem trabalhar, e escolham as empresas que são as vossas empresas que um dia gostariam de trabalhar. Escolham, estudem-nas e vejam o que é que o vosso saber e o que é que a vossa pessoa, as características da vossa pessoa pode dar a essa empresa. Isso é que é importante depois também encontrar essas alternativas e as pessoas sentirem-se sobretudo valorizadas para aquilo que vão fazer. Uma das coisas, já uma vez tive vários intercâmbios culturais, e em alguns países onde a realidade do emprego é muito difícil, muito pior do que a nossa, muitas das pessoas, quando falávamos sobre isso, algumas das pessoas que me diziam que nós em Portugal não valorizamos o emprego. O que é que ele queria dizer com isto? Nós valorizamos o início de uma profissão a querer ganhar, digamos, a um nível que às vezes não é possível. Claro que todos ascendemos a isso, todos queremos ter um bom nível de vida, mas começar é sempre começar. E depois as pessoas têm que, como se diz, tocar viola com as próprias unhas. Portanto, Eu ia é o que pedir, este conselho queria dar. com atrevimento, essa opinião ao Sr. Presidente, e depois também gostávamos certamente de ouvir um bocadinho da parte mais dos empresários esta visão. Mas como é que o Sr. Presidente vê esta questão de tentarmos fixar os jovens e o conhecimento, no fundo? Cadeirão. Eu pus aí isso. E tem está de por aí lapel. outro. E tem de lapel. Não é esse, não. Está por aí. Pronto, 2. A magia. Pronto. Doutor, peço desculpa. Obrigado. Obrigado. Não, numa forma muito célere, o Agostinho deu agora a perspectiva mais individual, eu vou dá-la numa perspectiva mais de território, ou seja, como é que nós conseguimos fixar alguém que acaba uma formação, seja ao nível profissional, seja ao nível superior, no nosso território. Como eu dizia há um bocadinho, a primeira alternativa, e diria essencial, é o acesso a oportunidades profissionais. E, portanto, se nós não tivermos oportunidade de acesso a empregos e, tanto quanto possível, a bons empregos no concelho, não conseguimos fixar as pessoas, porque as pessoas vão procurar essas oportunidades noutras geografias. Nós temos tido essa felicidade, ao longo dos últimos anos, ter conseguido disponibilizar essa oferta de oportunidades profissionais no Concelho de Braga. Eu recordo quando nós fizemos a nossa primeira estratégia, o nosso primeiro plano de desenvolvimento económico de Braga em 2013, ou 14, aliás, que era o 1425, nós queríamos criar 500 postos de trabalho por ano. Na verdade, de 2015 até 2019, até o início da pandemia, nós criamos 2.000 postos de trabalho por ano. Interrompemos esse ciclo, obviamente, com a pandemia, todas as dificuldades que tivemos que enfrentar, mas já retomamos essa velocidade e essa capacidade de gerar postos de trabalho em 2022 e em 2023. E isso, portanto, diria, o requisito fundamental. Depois, a segunda dimensão é a qualidade de vida lato sensu, ou seja, as pessoas procuram, e nomeadamente os mais jovens hoje, cada vez mais, procuram um território que lhes dê qualidade de vida, onde tenham uma dinâmica cultural muito intensa, onde exista uma oferta cultural muito diversificada que possa ir ao encontro dos seus gostos, onde existam, obviamente, condições de acesso à habitação, e aí nós temos assistido a nível nacional as dificuldades que hoje existem no nosso país, que são transversais a todo o território, mas nesse aspecto, Braga, onde os preços também encareceram, continua a ser dos concelhos mais económicos face à realidade do resto do país, e mesmo até de muitos concelhos vizinhos de menor dimensão. Os preços subiram, mas continuam mais baratos do que nos outros territórios. Portanto,
a terem que se fixar, ainda se conseguem fixar mais facilmente aqui do que noutras localidades. A questão, digamos, da dimensão de todas as vivências e das infraestruturas que são fundamentais para as pessoas poderem usufruir, dos níveis de saúde, dos níveis de educação. Nós temos boas escolas, não são as profissionais apenas, que são muito boas as que temos no Conselho, mas todas as escolas, de uma forma geral, fazem um trabalho muito interessante. Temos boas infraestruturas de saúde. O nosso hospital, apesar de hoje não estar tão bom como já esteve, é um dos mais recentes a nível nacional e melhor infraestruturados. Temos uma oferta paisagística, ambiental, desportiva, muito diversificada e, no fundo, as pessoas têm todas as condições para aqui poderem desenvolver a sua vida com realização e isso é fundamental, porque é isso que acaba por conseguir fixar a população mais jovem e poder, obviamente, alimentar esse processo de crescimento que o território tem que ter. Rui. Eu também, é muito fácil porque já foi praticamente tudo dito, mas eu diria que eu ia quase que hierarquizar por ordem de importância, do meu ponto de vista, obviamente. Condições de trabalho, espaço de progressão na carreira, qualidade de vida e custo de vida, e eu punha, em último, os salários. Porque se puser os salários em primeiro, provavelmente vamos ter dificuldade em fixar. Porque, na verdade, nós não pagamos melhores salários do que a maior parte das cidades europeias de países mais desenvolvidos e mais ricos do que nós. É verdade que não. Mas se fizermos comparações mais inteligentes, porque eu posso ganhar o dobro na Alemanha, mas se o custo de vida for o triplo, então não é inteligente ir para lá trabalhar. E a verdade é que Braga, apesar de nós neste momento, em Braga, como noutras cidades do país, termos aqui uma pressão brutal no custo da habitação, mas apesar disso, nós continuamos a ter um custo de vida comparativamente com as cidades com que concorremos pela fixação de jovens e talento muito forte. Nós somos de facto muito competitivos. Mas é muito importante, e sobretudo para quem está em início de carreira, ir para empresas onde existem boas condições de trabalho. Não é só o salário, é também o número de horas que se trabalha, a qualidade das instalações, a qualidade da liderança, o espaço ser amigável. Cada vez mais as empresas têm espaços de diversão e lazer para que os trabalhadores se sintam mais felizes dentro do espaço de trabalho. É preciso que os trabalhadores também se sintam identificados com o propósito das empresas. Nós vimos nestes últimos dias partir um dos grandes empresários de referência de Portugal, o Sr. Comendador Rui Nabeiro, do Grupo Delta, e praticamente todos os trabalhadores que trabalham naquela empresa sentem uma identificação brutal com o propósito daquela empresa, que é uma empresa que, obviamente, para além de fazer um excelente café, de visar a satisfação dos seus clientes, e tem uma lógica de negócio, mas tem uma lógica humanista de querer ajudar a sociedade, ter também atuação do ponto de vista de ambiente e sustentabilidade, que é uma referência para todo o país, e já até em termos internacionais. E os jovens, as pessoas hoje, querem ir trabalhar para estas empresas, com as quais se sentem identificadas. Pois, no fundo, reiterando aquilo que já disse, empresas onde haja espaço de progressão na carreira. Felizmente em Braga temos empresas com esta dimensão que permite aos trabalhadores poder ir evoluindo ao longo dos anos, seja localmente, seja depois passar para outras localizações que estas empresas muitas vezes têm. E aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, melhor do que ninguém, a qualidade de vida que Braga tem para oferecer. De facto, as pessoas hoje gostam de ir trabalhar para cidades onde querem viver. E de facto, viver em Braga é de facto uma mais-valia extraordinária, porque temos tudo que as grandes cidades têm para oferecer, mas a uma escala humana e agradável. Nós podemos descobrir praticamente tudo a pé. Temos aquilo que hoje em dia é o sonho de praticamente todos os autarcas, que é ter a cidade dos 15 minutos. A 15 minutos de distância temos tudo, verdadeiramente tudo. Temos os espaços verdes, temos a oferta cultural, de saúde e educação, e tudo de excelente qualidade. Portanto, eu diria que o prestígio, a notoriedade de Braga é também um fator brutal para conseguirmos reter talento. Muito bem. Vamos mudar, vamos passar de matemática de atratividade para matemática de investimento. Rui. Conforme nós estávamos a falar, a atratividade de Braga passa muito pela qualidade de vida e a qualificação dos recursos. No entanto, o investimento feito na cidade também é um ponto focal para a cidade evoluir.
e sabemos que Braga está à espera de algumas intervenções e que vão causar um grande impacto na cidade. Quais são as obras desprevistas nos próximos 3 anos? Esta pergunta é um bocado mais direcionada para o Dr. Ricardo Rio. Falava-se muito do BRT em 2025, o túnel da Avenida, as obras que iriam acontecer. O que é que Braga espera nos próximos 3 anos de investimento? Já darei nota do que é que vamos investir, vou só explicar ligeiramente em 30 segundos porque é que investimos em determinados equipamentos e em determinadas unidades. E aqui é um excelente exemplo disso mesmo, porque a requalificação que foi feita da antiga Pousada da Juventude, não sei dos presentes quantos é que aqui entraram antes das obras que nós realizamos, é bem demonstrativa de porque é que às vezes é importante realizar determinados investimentos. Nós, quando nos quisermos posicionar como um território dinâmico do ponto de vista do turismo, precisávamos ter uma unidade que fosse uma referência também desse ponto de vista. E, portanto, aquela velha Pousada da Juventude que existia aqui assim, já não tinha condições dignas para atrair pessoas. Nestes poucos anos de vida desta nova pousada, como aqui tu disseste no início desta apresentação, já passaram 97 nacionalidades, milhares e milhares de jovens de todo o mundo que aqui vieram usufruir das instalações, participar em atividades diversas e dar corpo àquilo que era o Centro de Juventude que nós, entretanto, desenhamos para este espaço. O Altice Fórum Braga foi também exatamente a mesma lógica, um equipamento que vinha da década de 80 e que já estava a perder capacidade de responder aos desafios que nós preconizávamos para o seu desenvolvimento, seja em termos de grandes conferências, de grandes eventos de negócios, de grandes feiras, de grandes exposições, de grandes concertos, e com a reabilitação que nós fizemos lá, conseguimos, obviamente, criar as condições para que tudo isso acontecesse. E nós hoje temos lá concertos como o da Dua Lipa, ou dos Scorpions, ou do Pedro Sampaio daqui a uns dias, ou de outros artistas de todo o mundo, da Rosalia, que nunca passariam por Braga noutras condições que não fossem aquelas. O mercado municipal, que vocês também conhecem, foi exatamente a mesma lógica. E os investimentos, e aí chego à tua questão em concreto, que nós temos preconizados para o futuro, são um bocado dentro dessa lógica de casar o investimento com uma estratégia. Ou seja, nós não vamos fazer a obra por si, vamos fazer para tentar concretizar alguns objetivos. E temos vários. Um dos grandes desafios com que Braga se confronta hoje é a questão da mobilidade. A questão da mobilidade, na minha ótica, e julgo que nas grandes cidades europeias e mundiais é assim que está a acontecer, só se resolve com uma mudança cultural que estimule cada vez mais as pessoas a utilizarem transportes públicos. Para isso, nós temos que dar condições de conforto, de segurança, de frequência, de atratividade das próprias serviços de transporte. Tem havido uma grande renovação da linha da frota de transportes urbanos de Braga. Nós hoje já temos quase 40% dos nossos veículos totalmente elétricos e, portanto, amigos do ambiente, mas há ainda um grande investimento a fazer nessa renovação de frota, na melhoria das linhas, no aumento das frequências, e há também o projeto do BRT, que está em fase de desenvolvimento e que nós estamos convictos que teremos a primeira linha a funcionar até 2025, que é uma mudança em termos de paradigma do sistema de transporte na cidade, porque vai dar uma fiabilidade de serviço que hoje, infelizmente, os transportes urbanos não têm, porque a cidade foi construída toda ela desenhada para o automóvel, para a viatura própria, e não é fácil nós hoje criar os canais dedicados para os transportes públicos em grande parte das artérias. E o BRT vai ter esse desenho de raiz. Depois, investimentos, por exemplo, na área do património. Nós temos um projeto prestes a ser lançado para concurso, que é a questão da Ínsula das Carvalheiras, que vai ser mais um atrativo turístico que liga a história da cidade com esta dinamização em termos de visibilidade internacional que nós estamos a preconizar. As praias fluviais nas margens do Cávado, a conjugação, e aqui nós também é um aspecto importante a enfatizar, nós temos tentado sempre casar estes investimentos, não numa lógica de captar as pessoas de fora, mas sobretudo de os colocar ao dispor das pessoas aqui residentes. As praias fluviais, a rede de praias fluviais, é um excelente exemplo disso mesmo, porque estamos a qualificar espaços em que cada um de nós, num fim de semana, num dia de férias, pode ir usufruir da natureza e estar com excelentes condições e com excelentes paisagens como aquelas que aquela zona propicia. E depois da UF, depois da Ponte do Bico e depois de Merlim Sampaio, vamos ter agora o Cavadinho e Navarra também intervencionados. A questão das acessibilidades, falaste da questão do túnel da rodovia, da Avenida da Liberdade. Nós, infelizmente, tivemos alguns equipamentos que não tiveram investimentos praticamente desde a sua criação. O túnel já tem algumas décadas e hoje não reunia sequer as condições de segurança para os utilizadores. E, portanto, vamos fazer um grande investimento não apenas na pavimentação, mas na mudança de todos os sistemas de gestão do túnel e de criação de condições de segurança no túnel. E depois, aqui ao lado,
o nó de Infias, que também, de acordo com a parceria que nós estamos a desenvolver com a IP, deve ir para concurso ainda este ano e que vai ser também um equipamento importante. E ainda na área cultural, e termino com esses dois exemplos, dentre outros que estamos a desenvolver por todas as freguesias, o Centro Cultural Francisco Seixas, que já está em desenvolvimento, que vai ser um novo polo de dinamização cultural do Conselho, o Centro Media Arts no São Geraldo, que também está em fase final de elaboração do projeto, e já agora só um terceiro também que é muito, muito importante, que é a criação de uma residência universitária na Fábrica Confiança, porque é um dos grandes desafios a que responde também à questão que há pouco colocava da fixação dos jovens, já não apenas depois da universidade, mas na própria universidade, é que nós vamos aumentar muito substancialmente, com mais 700 quartos, o número de camas aqui existente no Conselho de Braga. Sabemos que estes investimentos futuros terão peso na cidade de Braga, mas também sabemos que Braga tem alguns que neste momento se encontram vazios. E esta pergunta é mais para o Dr. Rui, que Braga tem um conjunto de centros comerciais quase vazios. Recentemente passaram todos a uma identidade única, através da marca Reencontro. E qual é o futuro que se avizinha para estes espaços? Sabemos que são vários que estão quase vazios, poucas lojas estão a trabalhar, e a ideia de transformar, tal como no Porto, um shopping num espaço para acolher bandas e projetos em fase incubadoras, já passou pela ideia da Associação Empresarial de Braga? Passou. Se é o caminho, não faço a menor ideia. Nem consigo, francamente, dizer em rigor o que é que vai acontecer. Eu espero que não seja definhar até morrer. Espero que não seja isso. Acho que é o mais provável que vai acontecer. A resolução deste problema é verdadeiramente difícil. Nós temos ocupado muito do nosso tempo a estudar isto, a Câmara Municipal tem acompanhado este trabalho e é um processo que é uma equação quase impossível de resolver, porque o problema reside que todas aquelas lojas que existem nestes centros comerciais, cada uma por norma tem um dono diferente. E os donos, a maior parte deles, já nem quer saber daquilo. Se não lhe falarmos daquele assunto, para ele é uma alegria, porque aquilo só lhe traz problemas, só lhe traz despesas. São lojas que estão devolutas, quer dizer, sem qualquer uso, algumas há 20 ou há 30 anos, mas continuam a ter que pagar o IMI, continuam a ter que pagar a renda do condomínio, o valor do condomínio, despesas de limpeza, segurança, e portanto só representam custos. Encontrar alguma solução que englobe todos aqueles proprietários é verdadeiramente difícil, até porque são pessoas, pequenos investidores, descapitalizados, uns em Braga, outros no Luxemburgo, outros na França, outros já com heranças, portanto não é fácil. Eu acredito que a solução passe por ter uma solução musculada em que se cria um instrumento financeiro, por exemplo um fundo imobiliário, que possa comprar todas aquelas frações e dar novos usos. Aquilo tem potencial, porque estão todos estes centros comerciais que nós temos praticamente no centro de Braga, estão em localizações incríveis. Quem é de Braga conhece Centro Comercial Santa Cruz, Centro Comercial Avenida, o Centro Comercial São Lázaro, o Centro Comercial Gold Center, o Rexixo, estão todos no centro de Braga, mas aquilo são praticamente zombies que ali estão. Eles não estão mortos, mas também vida têm pouca. E parecem fantasmas que estão ali. Nós passamos por eles todos os dias, mas nem damos por ela, ninguém entra. E revitalizar isto, sendo aqui os espaços privados, a Câmara não pode intervir, mesmo que queira, mesmo que tivesse muito dinheiro, não sei se tem, provavelmente não tem, não tem capacidade para intervir, porque aquilo é propriedade privada. Portanto, eu acredito que neste momento, com esta dinâmica que existe de reabilitação urbana, que possa haver interessados no futuro, algum fundo imobiliário que compre aquelas frações todas e lhes dê novos usos, sendo que os novos usos que nós precisamos não são só função comercial. Julgo eu que era necessário que houvesse função comercial, mas hoje também precisamos muito para a função para serviços, escritórios, e precisamos de habitação. Portanto, eu diria que caso seja possível, isso é que era o desejável. Se isto vai acontecer, não sei, porque não é fácil encontrar esta solução. Claro. Aqui, mudando um bocado
o assunto que estamos perto de chegar à Semana Santa, um dos momentos onde existe uma maior atratividade na economia de Braga, queria saber aqui para o Dr. Agostinho qual é a importância do turismo religioso na cidade e, além de sabermos já a própria resposta, que é muita, Braga oferece mais coisas. Como é que nós podemos dar mais ênfase além do turismo religioso? Muito bem, boa pergunta, até porque eu acho que Braga, e não tem sido assim, felizmente, pelo menos nos últimos anos, se entrar o turismo religioso numa semana, nem num mês sequer. Portanto, o turismo religioso é uma ação cultural, tradicional, que ocorre em Braga, é secular e, portanto, deve continuar. É uma estratégia público-privada, ao fim e ao cabo, a iniciativa é privada, mas os públicos são os que dão corpo, vamos pôr também as coisas como deve ser, são os que dão corpo, sustento, até financeiro, quer por parte da Câmara Municipal de Braga, quer por parte até do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que algum financiamento também coloca aqui, porque acha que a marca turismo religioso... Aliás, eu até nem estou a puxar a brasa à minha sardinha como bracarense. Eu diria que em Portugal temos dois grandes centros, que é Braga e Fátima, e se quiséssemos na Península Ibérica, e até na Europa, um bocadinho Lourdes e Roma, só Braga e Santiago de Compostela e Fátima é que representam realmente. Polónia também tem um centro muito interessante, sobretudo na cidade onde nasceu João Paulo II, o Papa, que todos temos com certeza saudades. Esses centros são centros Israel, teria aqui a enumerar, na Europa eu diria que são estes os mais importantes e, portanto, nós como entidade regional e dinâmica territorial não podíamos nunca deixar de considerar Braga e de investir em Braga também nessa área. Agora, confinar o turismo religioso só aquele mês ou aquela semana parece-me muito redutor. Braga funciona 365 dias por ano e, portanto, o turismo religioso, tal como nós o conhecemos, muito dele e muito do que é o mercado, e deste mercado, não é por razões religiosas que cá vem, vamos ser também realistas, há muita gente que não comunga da religião, mas que gosta do património cultural construído que Braga tem. Eu, em brincadeira também, eu gosto muito de dizer, nós temos praticamente uma igreja por freguesia e na cidade de Braga, eu próprio, que agora já não, mas com muita frequência fazia o circuito das 7 igrejas. Era tradicional os bracarenses, na sexta-feira, fazermos isso e, portanto, representa muito para o Norte de Portugal. É uma marca indelével também da nossa oferta turística regional. Nós participamos e há bocadinho estava a pensar no que é que a TPNP investia em Braga, realmente investimos nesta área, mas por investimento deferido investimos na promoção internacional. Braga está sempre presente na estratégia que nós desenvolvemos, e estamos praticamente nas grandes feiras internacionais, onde Braga é realmente um hub da nossa oferta turística, não só como turismo religioso, não nos confinamos a isso, Braga tem muito mais para oferecer. Aliás, recentemente, para o bem, eu digo para o bem e para o mal, mas nesse sentido, que às vezes ficamos com a ideia de que ser património da Unesco aumenta de forma indelével a taxa de ocupação. Isso é verdade, mas não é uma realidade, é uma realidade que se dissemina ao longo dos anos. Há realmente turistas que visitam o património da Unesco, como é o caso aqui do Bom Jesus, e esse investimento privado e algum público também que foi feito, é mais uma marca que Braga leva em termos internacionais e, portanto, o turismo religioso, como dizia há pouco, nós a temos, e há bocadinho estava a ouvir falar o Ricardo e o Rui, eu acho que as primeiras preocupações para nós termos um destino atrativo é olharmos pelos nossos. Quer dizer, primeiro cuidar de quem cá vive. Isso é fundamental. Cuidar de quem cá vive, das condições, da circulação, da mobilidade, dos serviços. Isso é que é importante. Porque depois, quem nos visita, o que vai pensar e a experiência que vai ter é positiva. Se os que cá vivem felizes, quem nos visita vai de certeza ter uma experiência feliz em termos de turismo. E, portanto, essa noção de que organizar a oferta é fundamental, é estruturante e, sobretudo, outra coisa muito importante, que é, e Braga está muito bem apetrechada disso, que é termos, digamos, locais de informação turística. Nós temos uma loja interativa em parceria com a Câmara Municipal e com a CIM
do Cávado, uma loja tentativa muito bonita, que fica em pleno a estação de Caminho de Ferro. Nós recebemos ali, claro que usufruímos muito de quem fica no hotel da estação, e devo dizer, há ali uma realidade engraçadíssima, porque o Hotel Estação tem uma parceria com uma empresa que gera tudo que são os estágios Erasmus, e então temos estudantes de todo o mundo a passar ali, onde nós, e já tivemos, engraçado também, já tivemos estudantes que voltaram com as famílias. É isso que é o nosso objetivo, é esse, é nós motivarmos a quem cá vive, nem que seja por uma semana, por 2 ou por 3, poder voltar com famílias e amigos, e portanto isso tem acontecido. E depois o posto de informação turística no centro da cidade também tem um papel muito importante nessa. E aliás, sempre que se faz alguma coisa é sempre complicado, porque vemos entrar turistas e a sair turistas a toda a hora, a todo momento. Portanto, terminando como comecei, a Semana Santa é extremamente importante como digamos, um atributo, componente ou constituinte da oferta turística da região. Só essa semana não, porque nós apostamos na Semana Santa, digamos, no turismo religioso em todo o ano, e agora estamos, muito recentemente, onde Braga está também muito ativa, estamos a valorizar os caminhos de Santiago, quer o caminho da costa, quer o caminho do interior, e valorizando, criando atributos complementares. Eu estava há pouco a contar em off que eu já fiz o caminho, mas fiz e levei comigo 2 amigos, até do turismo, e eu disse-lhes, epá, eu não vou fazer o caminho para encontrar o meu eu. Nem quero saber de onde venho, para onde vou, o meu eu. Quero fazer o caminho descansado, mas usufruir da oferta turística que eu vou encontrar no caminho. O que é que nós estamos a fazer no turismo do Porto e Norte de Portugal agora? A criar a ementa das pessoas que fazem os caminhos. Isto é, nós estamos a proporcionar, lá está, uma parceria público-privada, a chamar à razão tasquinhas, pequenos locais que oferecem vinhos, e as adegas, cooperativas, os produtores de vinhos que oferecem vinhos, vendem vinhos e refeições tradicionais ao longo do caminho, para que os peregrinos ou os caminhantes possam também aqui e acolá usufruir da nossa oferta turística, e porque a gastronomia é cultura, então é usufruir da cultura portuguesa e da cultura desta região. Muito bem. Vamos agora passar por uma fase, até porque o tempo vai voando, e por muito que fosse interessante continuarmos a contar aqui com a vossa presença, percebemos também a dificuldade da vossa agenda. Perguntas muito rápidas para que todos respondessem de forma muito rápida e muito sintética também. Qual o papel, e começando sempre, pode ser esta a lógica, o papel da comunidade estrangeira em Braga? É muito importante, aliás, é muito importante a vários níveis. É muito importante do ponto de vista económico, porque, infelizmente, nós vemos ecos de todos os setores de atividade, empresas de todos os setores, que não conseguem recrutar pessoas apenas com base nos nacionais, e, portanto, a presença de cidadãos migrantes de todas as geografias ajuda a satisfazer essa procura. Mas depois há uma segunda dimensão, que é ainda mais importante na minha perspectiva, que tem a ver com a dimensão cosmopolita da cidade. Nós enriquecemos muito com o facto de termos uma cidade diversa do ponto de vista cultural, de termos pessoas com diferentes perspectivas. Aliás, eu ainda hoje comecei amanhã a receber um grupo de Erasmus do agrupamento Carlos Amarante. Eu dizia aos professores e aos alunos que lá estavam presentes, de 5 ou 6 países europeus, que era muito importante que em tenra idade houvesse esse intercâmbio de ideias, que acho que é um grande contributo para que todos, como há bocadinho o Agostinho dizia, tenham a tal visão do mundo, a tal abertura, o tal diálogo que enriquece individualmente e coletivamente as comunidades. É um bocadinho repetir o que eu já disse, não é? Temos essa experiência. Aliás, até vos vou dizer mais, em algumas reuniões que tenho com operadores turísticos, já encontrei operadores turísticos internacionais que viveram em Braga e que têm... E, portanto, a primeira coisa que falaram foi sobre Braga, que é uma coisa interessante, que eu acho é que devemos, volto a dizer, devemos aproveitar esta internacionalização residente que existe em Braga e no território, não só os brasileiros, e isso já é algo que não é realmente uma comunidade enorme e que também tem feito o seu trabalho, o seu papel, trazendo mais pessoas, mas sobretudo o Instituto de Nanotecnologia, nós provavelmente não saberemos, ou a maior parte não sabe, que existem pelo menos cerca de 30 países dentro do Instituto de Nanotecnologia a viver. Não só a viver, começam ali um pequeno hotel dentro, mas também depois alugam casas, criam famílias, portanto, ficam aqui e trazem familiares e famílias. São, ao fim e ao cabo, embaixadores da cidade e da região. Porque há bocadinho falávamos nisso, que Braga é uma coisa que nós não dissemos que Braga tem, que é que Braga tem aeroporto.
não é? Porquê que tem aeroporto? Porque nós, na área do turismo, nós não falamos em distâncias, falamos em tempo. Ora, a maior parte dos grandes aeroportos da Europa estão a 30, 40 minutos da cidade. E, portanto, Braga está a 30 minutos do aeroporto. Braga também tem aeroporto, porque não dizê-lo? Podemos aproveitar isso. Aliás, nós aproveitamos isso como promoção turística e, portanto, faz sentido divulgar desta forma. Sim, é muito importante, temos é que ter a capacidade de aproveitar essas pessoas. Lá está, é que a Câmara Municipal tem aqui um papel importantíssimo, que é dar as tais condições de vida a quem cá fica a viver, nem que seja de forma temporária, para depois ir promover a cidade e os seus atributos turísticos. Só mais uma nota relativamente ao investimento, ou que há bocadinho não disse e me parece importante, que é, o turismo tem investido imenso em Braga. Vejam as unidades hoteleiras que têm tido abertura aqui, com o apoio do setor do turismo. Aliás, vai abrir ainda brevemente uma unidade hoteleira lindíssima, na Antigas Convertidas, que nos traz mais uma capacidade incrível de alojamento e de muito nível. O turismo tem investido imenso na hotelaria, em algum património cultural construído e, portanto, aqui também a entidade regional, de alguma forma, fazer a ponte com a Administração Central para que isso possa acontecer mais vezes. Obrigado. Muito rápido. Os estrangeiros, nós somos altamente apologistas da vinda de estrangeiros para o nosso território e eles são fundamentais para que a cidade funcione, são fundamentais para que a cidade continue a crescer, são fundamentais para a sustentabilidade. Imaginem, como é que nós hoje conseguiríamos ter, por exemplo, comida, desculpem-me aqui este desenho estereotipado, as entregas hoje de Uber são praticamente todas feitas por estrangeiros, mas nós gostamos da comodidade de ter a comida em casa. Mas não há portugueses disponíveis para fazer esta tarefa. Quem é que serve nos restaurantes? Eu lembro-me que há alguns anos eu percorria 6 restaurantes para... Não é muito, há 10 anos. Eu percorria 6 restaurantes para encontrar um trabalhador estrangeiro. Hoje percorro os mesmos 6 restaurantes para encontrar um trabalhador português. Mudou tudo. Quem está nas cozinhas, quem está no serviço, quem está a ajudar a construção civil a construir, são cidadãos estrangeiros. Quem está na tecnologia a desenvolver programação, são muitos estrangeiros. Sempre em conjugação com os portugueses. Mas achamos que é absolutamente vital e Braga, felizmente, tem conseguido acolher bem. Não tem acontecido de se criarem guetos e os estrangeiros que venham para cá ficarem segregados. E isso, de facto, só abona em nosso favor. Eu acho que isso, de facto, Braga é uma cidade diferente das outras. É muito cosmopolita. Eu acho que isto está enraizado, acho que já tem a ver com o nosso ADN. Eu acredito que também a universidade tem aqui um papel relevante. Mas nem todos os lados são assim. Eu vivo aqui numa cidade ao lado, a 20 km daqui, em Guimarães. Não tem nada a ver a cidade de Guimarães com a cidade de Braga a este nível. Primeiro, não há tantos estrangeiros como aqui. E os estrangeiros não são tão bem recebidos como aqui. De facto, eu sinto-me mesmo orgulhoso, enquanto bracarense, embora não viva cá, de a cidade ser tão acolhedora e de ouvir todos os dias estrangeiros a falarem que em Braga se sentem como na casa deles. Isto é um legado extraordinário e isto é que nos tem permitido conseguir continuar a crescer do ponto de vista da demografia quando todas as cidades portuguesas estão a perder, e isto é que nos tem permitido continuar a crescer do ponto de vista económico quando a maior parte das cidades não consegue este desempenho. Um bocadinho provocatória, talvez, mas Braga, Barcelos, Famalicão, Guimarães, estão ou estarão ou não eventualmente esquecidas pelo Estado Central, pelo Governo? Estão muito esquecidas pelo Estado Central. Nós ainda recentemente vimos o Ministro da Economia reconhecer que o quadrilátero urbano, essas 4 cidades, era um dos grandes motores de desenvolvimento do país. É, inequivocamente, um dos grandes motores em termos económicos e em termos demográficos. Nós, se juntarmos aquilo que é o volume de exportações de Braga, com Famalicão, com Guimarães e com Barcelos, temos uma parte substancial do nosso produto interno que é aqui gerado e vendido a partir deste território. Temos muita da renovação empresarial feita a partir deste território e, se formos ver em concreto, não temos nestes 4 concelhos grandes investimentos públicos na última década. Nós, para podermos
reivindicar, como agora estamos a fazer, um investimento numa acessibilidade essencial para aliviar a carga do trânsito na cidade de Braga, temos que andar uma década a negociar com o Estado. Para Guimarães conseguir um acesso ao Ave Parque, andou outra década a discutir. Em Famalicão temos uma das maiores empresas a nível nacional, que é a Continental, que primeiro conseguisse um acesso foi um parto. E, portanto, obviamente que o Estado Central tem uma visão demasiado centralista do país, passo a redundância, olha com muita facilidade para investimentos que são feitos nas duas áreas metropolitanas e com muita dificuldade para investimentos que deveriam ser feitos noutras zonas do país que têm a mesma vitalidade e que têm hoje muito mais condições até e potencial de crescimento do que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E para podermos ter mais respostas a mais questões, eu se calhar agora faria uma diferente ao Agostinho, que é relação Braga com a Galiza. É importante, não é? Qual é a perspectiva? Muito importante. Aliás, nós, por muitas vezes, esta relação destes dois países, nós somos considerados em toda a Europa a melhor, digamos, a melhor região europeia com melhores relações, que é o norte de Portugal e a Galiza. Mas, desde sempre, enquanto uns ainda estão a começar, nós já temos projetos conjuntos. Eu entrei para o setor do turismo, já vão uns aninhos, em 93, e já em 93 a Eurorregião Norte de Portugal e Galiza era líder de desenvolvimento de projetos transfronteiriços. Portanto, aliás, eu devo dizer que até como o Nortenho de Braga e Minhoto, de Gema, Galiza é uma extensão de Portugal e penso que os galegos pensam da mesma forma do Norte de Portugal. E, portanto, é fundamental a todos os níveis. Gastronomia, vinhos, todos os níveis. Aliás, Santiago de Compostela e Braga. Dizer que não a isso seria ridículo da minha parte, pelo contrário. E, aliás, o Ricardo tem tido essa experiência até no Eixo Atlântico. A maior parte dos projetos que lá surgem são no âmbito do turismo, porque é realmente e património e cultura, e, portanto, é para continuar, de certeza absoluta. Uma última questão destas conjuntas, depois passaria a palavra ao Rui para resumir. Rui, infraestrutura ferroviária, alta velocidade, entre Braga, Galiza e estas ligações em termos de território nacional, para os empresários, para as empresas. Sim, não? Sem dúvida. De facto, a ferrovia é provavelmente uma das áreas mais esquecidas deste país nos últimos 100 anos. E é absolutamente vital. Aliás, muitos dos problemas que nós temos podem e devem ser resolvidos via ferrovia e não só alta velocidade. A alta velocidade pode nos ligar à Europa e é absolutamente crítica para os negócios, porque os negócios são cada vez mais globais. Mas mesmo a ferrovia para ligações interregionais é crucial. Nós, neste momento, a partir de Braga, temos ligação a Famalicão. Pegado na ideia do quadrilátero, há bocadinho da pergunta que fizeste ao Presidente. Temos ligação a Famalicão e de Famalicão ao Porto. Era fundamental que Braga estivesse também ligado a Guimarães, porque não há nenhuma ligação ferroviária de Braga a Guimarães, e que estivéssemos ligados também a Barcelos, e que estivéssemos ligados, se calhar, a Vila Verde ou à Póvoa de Lanhoso. E se estas ligações existissem, muitos dos problemas que hoje temos de mobilidade, de tráfego automóvel, desapareciam. Muitos dos problemas que temos hoje de habitação, se calhar, também desapareciam, porque as pessoas poderiam ter a facilidade de ir residir para estas zonas mais periféricas daqui deste centro económico que é Braga e poder lá comprar habitação a preços mais baixos, desde que tivessem a possibilidade de se deslocar a transportes coletivos. E do ponto de vista dos fluxos que existem todos os dias, são dezenas de milhares que andam a gravitar aqui: Braga-Guimarães, Braga-Barcelos, Braga-Famalicão, Braga-Vila Verde, Braga, Póvoa de Lanhoso. São milhares de pessoas todos os dias a poluir, todos os dias a fazer pressão automóvel, com os ganhos ambientais, com os ganhos de qualidade de vida, mas também são mercadorias que circulam. E, portanto, eu creio que se nós conseguíssemos estas ligações ferroviárias regionais e depois ligados à ferrovia de alta velocidade, garantidamente, com a proximidade que temos ao aeroporto, a proximidade que temos aos portos, como é o caso de Porto de Leixões, nós ficávamos com um sistema de conexões que, conjuntamente depois com a nossa capacidade produtora,
sermos altamente competitivos. Mas eu gostava só de pegar aqui num ponto, para também deixar aqui só uma nota mais de provocação em relação à questão que colocaste ao Presidente, que eu estou totalmente de acordo que, de facto, Lisboa, o centralismo, o governo esquece este território. Para eles, de facto, Portugal é Lisboa e pronto, é ali um raio relativamente pequeno. Mas eu creio que, pronto, para além daquilo que nós sabemos que são as nossas grandes qualidades, que falta também aqui a capacidade de agregar e falar a uma voz única. E aqui, o que eu acho, e que não é nada consensual, é que eu acho que nós devíamos vender a ideia daqui de uma área metropolitana de Braga, não do Minho, de Braga, porque Braga é que tem o poder. Esta questão dos nomes é altamente relevante. Aquilo que o Agostinho há bocado falava, da marca que hoje tem tanto sucesso, do Porto e Norte de Portugal, terem de colocar a bengala do Porto pela notoriedade, o prestígio, a reputação que o Porto trouxe a todo o Norte, eu diria o mesmo em relação a este quadrilátero poder ser representado pela marca Braga. Porque Braga, de facto, tem estas conotações positivas. Obviamente que, para os outros concelhos que são de dimensão relativamente semelhante, isto causa alguma dificuldade. Mas se houvesse esta capacidade de agregar e falar a voz única, e eu creio que a agregar e a falar a voz única, obviamente tem que ser para a distrito, que é Braga, eu acredito que a capacidade de reivindicar seria muito maior. Muito bem. Só dois dados muito rápidos, antes de passar então a palavra a quem importa, ao Rui, que desenvolveu este projeto, só para que também vocês, jovens que estão a assistir, compreendam também estes dois números, porque são sempre interessantes. No contexto da casa que nos recebe hoje, que é o Centro de Juventude, no fundo estando aqui também com a intervenção direta da empresa municipal Investe Braga, para termos uma noção de que só nos últimos 5 anos foram aqui acompanhados no contexto da Investe Braga, naturalmente, 490 projetos empresariais, com mais de uma centena de iniciativas a terem origem internacional e que dá também reforço de investimento no Conselho de várias multinacionais. Isso é uma consequência de todo este trabalho estruturado, pensado, da dita estratégia que existe, não para o presente, para o imediatismo, mas a longo prazo, para que as coisas sejam sustentadas. E também no contexto da Startup Braga, por exemplo, numa perspectiva mais ampla, nestes mesmos 5 anos, nós temos aqui um investimento alcançado pelas 135 startups, e fala-se de startups que são importantes, podem estar aqui jovens com ideias, jovens que estão capacitados tecnicamente para as desenvolver e que precisam eventualmente deste conforto, de um espaço onde possam fazer, e no contexto da Startup Braga, 135 startups, como estava a dizer, que atingiram já sensivelmente os 40 milhões de euros e que criaram cerca de 600 postos de trabalho. Portanto, não estamos a falar de pouca coisa, ainda que por vezes nos possa parecer muito difícil, e colocando ou tentando nos colocar, ou eu próprio, pelo menos, no vosso lugar, porque também já aí estive, e é sempre visão muito difícil, são sempre as coisas muito difíceis, mas há estruturas na cidade capacitadas, com técnicos capazes para apoiar. Rui, como líder desta missão que aqui estamos todos a cumprir, passava-te então a palavra para dar a parte final. Termino mesmo com uma pergunta também para o Dr. Ricardo Rio, pegando nesta situação do investimento de startups, de negócios que podem vir de jovens. Sabemos, não estou mais também provocatório, sabemos e dizem-se aqui em Braga que o Presidente é o Presidente das festas, que fez muita festa e que também trouxe investimento. O que é que pode e irá mais ser produzido em Braga para alegrar e para dinamizar os jovens, para atrair os jovens e para, acima de atrair, fixar os que já cá estão? Olha, as festas, em primeiro lugar, eu tenho dito isso muitas vezes, as festas são fundamentais para fixar aqui o talento, porque se não tivéssemos um calendário de atividades tão diversificado como aquele que Braga oferece, se calhar mesmo aqueles que cá residem passariam mais tempo a ir ao Porto, a Guimarães ou a Famalicão, a muitos dos eventos culturais, ou Lisboa, ou a Galiza, do que aqui ocorrem, do que a estar aqui na cidade. E, portanto, nós conseguimos inverter esse ciclo, fixar os que cá estão e atrair muitos que cá vêm. Aliás, num parênteses muito rápido, eu hoje de manhã, outra das reuniões que tive foi com a organização da Dance World Cup, que vai ser considerada por muitos, se calhar, mais uma grande festa na cidade de Braga, mas só participantes em concurso vão ser mais de 7.500 e visitantes vão ser quase 30.000, que é um impacto económico absolutamente avassalador
para aquilo que é a região, não é apenas para a cidade de Braga. Os hotéis vão estar todos ocupados em toda a região durante mais de uma semana. E, obviamente, que a Startup Braga e a Invest Braga têm procurado criar condições para que novos negócios surjam, alguns deles ligados ao setor da cultura e ao setor também de muitas dessas atividades que têm sido desenvolvidas. Mas eu acho que a prioridade, e pegando naquilo que tem sido esta estratégia que nós temos desenvolvido, é de continuar a diversificar o risco. Ou seja, não nos focarmos apenas naqueles setores onde já hoje somos bem-sucedidos, mas ir encontrando sempre novas alternativas, novas áreas que possam ser uma mais-valia para a cidade e posicioná-la como algo competitivo à escala internacional. E aí só há um segredo, que é continuarmos umbilicalmente ligados à universidade e aos centros de investigação, nomeadamente o INL. Hoje, quando nós estamos a discutir, por exemplo, no INL, projetos como Baterias 2030 para desenvolver novos projetos na área da energia, esse é o futuro. Quando a Startup Braga lançou agora um novo vertical para a área da sustentabilidade, esse é o futuro. Quando a Universidade do Minho está a apostar muito na área da biotecnologia ou das ciências da saúde, essas são as áreas de futuro. E, portanto, nós temos que ir casando estas duas dimensões e dar condições para que qualquer bracarense ou não bracarense que aqui se queira instalar consigam aqui desenvolver os seus projetos de negócio e concretizar essas mesmas ambições. Obrigado. Ora, terminamos assim. Se estamos a terminar, já agora 30 segundos, simplesmente para agradecer naturalmente aqui aos jovens que aqui estão presentes da EPB, por estarem certamente também a aproveitar este momento. Agradecer aos nossos oradores a disponibilidade que aqui tiveram de estar este bocadinho connosco e partilhar estas experiências. Agradecer também à EPB, Escola Profissional, por naturalmente fazer este trabalho de excelência que aqui hoje vemos materializado na pessoa do Rui, e naturalmente não podia deixar eu próprio de agradecer ao Rui o convite que foi endereçado, e com muito gosto aqui estive, até porque estive em muito boa companhia, por isso bem-aja também, Rui. Obrigado. Terminamos a conversa. Terminamos a conversa, como estava a dizer, mas não terminamos ainda o evento. E convido-vos a todos a descerem aqui a rampa e a colocarem-se ali no lado da plateia para assistir agora ao momento de conclusão. Por favor. Se calhar... Mas vamos falar, fiz uma entrevista sua, é para colocar no trabalho. Mas só colocar. Pode ser acompanhado, cara, para... Ainda não terminou. Obrigado. Buscar a cadeira. Diz? Só aqui um tempo da antena. Espera aí que falta bem isto. São 4 minutos. Ok? Não tenham medo que não vou ser eu que vou cantar para bem dos vossos ouvidos. Para bem dos vossos ouvidos. Força. Comigo para este momento tenho o meu colega Miguel Silva, da Escola Profissional de Braga. E acho que já é reflexo do último evento que gosto de mostrar o que bom há de Braga e nos bracarenses. E a par disto, este momento também é disso. De mostrar o que em Braga é feito, o que existe, talento em Braga, e a Câmara Municipal aproveitando aqui também para vangloriar as iniciativas que a Câmara tem. Braga Talentos, que decorrerá com as associações de estudantes nos próximos dias. E agora esperar
que o Miguel termine aqui a afinação. Claro, claro. Força. E pronto. Este é o momento de encerrar. De dar fim. Força. De dar fim a um ciclo. 4 eventos. E mais de 150 pessoas, e já vim as lágrimas outra vez, no último, mais de 150 pessoas envolvidas. Respirar, isto é para aguentar, que é para ficar bem nas fotografias. Às vezes o silêncio também fala por si, por isso também silêncio é bom, mas sobretudo é agradecer a todas as entidades que aqui tiveram. Estão a passar mais aqui o nome das pessoas envolvidas, mais de 150 entidades, pessoas que fizeram isto acontecer. Sem dúvida que cada uma pessoa teve um papel notório, mesmo na criação de guiões, nos simples comentários que fizeram a ajudar. Faz isto, faz aquilo, não vais por esse caminho. E a verdade também é que nem tudo são rosas. Também houve momentos em que bati com a cabeça na parede, que tive de dizer não, por aqui não dá, eu quero, mas não dá. E este é o momento de agradecer. É o momento de dedicar à Escola Profissional de Braga, DANC, Minhota, Juventude de Braga, Câmara Municipal de Braga, Centro 21, Preço Doce, TEP, estes parceiros e patrocinadores, que ao fim e ao cabo deram um tiro no escuro, investiram neste projeto, não sabendo o que poderia vir. Sem dúvida que não é qualquer pessoa que investe dinheiro num projeto onde não sabe onde é que estamos a mexer, mas eles hoje, para já, aqui não estão presentes, no próximo momento irão estar, e o feedback que tenho recebido de alguns é que estão felizes e que isto foi essencial. E era isso mesmo que eu queria deixar um recado para os jovens, deixar um recado na cidade de Braga, mostrar o que pode ser feito numa escola profissional e mostrar o que é que pode ser feito com um curso profissional. O curso profissional não é para pessoas menos capacitadas, mas sim se pode fazer tudo, que quando temos boas ajudas e bons parceiros, podemos fazer o que quisermos, e acho que este projeto é a prova viva disso. Obrigado a todos. Conseguiram chorar, mais uma salva de palmas, já não. E agora tenho que fazer tempo até o vídeo acabar, por isso mais um bocadinho de treta. E não, agradecer também acima de tudo, e o último agradecimento, aqui à equipa, porque lá está, mesmo tendo todos os instrumentos para trabalhar, sem cada um deles nada era possível. O Conversas por um Canudo, julgo eu, doutora Ana Cláudia, que não fica por aqui. Hoje metemos uma vírgula, não um ponto final, e podem ver daqui a algum tempo Conversas por um Canudo numa revista. Deixo-vos agora com o meu colega Miguel para encerrar esta sessão. Muito obrigado.